pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal que aumenta o seu conhecimento em futebol, e hoje eu vou apresentar para vocês a história de um dos times mais populares da Rússia. Eu tô falando do Zenit. Roda a vinheta e vamos conhecer a história deles. Lembrando, pessoal, assista esse vídeo até o final, tá? Já garante também aí o seu like, dessa forma você ajuda demais aqui o canal. E já vamos aqui com algumas informações básicas do clube. Nome oficial: FC Zenit São Petersburgo. Eles foram fundados em 1925, apelido Azul Branco Turquesas. O mascote é o gato e a cidade sede se chama São Petersburgo, uma cidade autônoma na Rússia, tá? Inclusive a segunda maior cidade da Rússia, uma cidade aí belíssima. Vocês estão vendo aí algumas imagens incríveis dessa grande cidade russa. A história do Zenit começa num período em que o nome da atual cidade de São Petersburgo era Leningrado, e o clube foi criado num cenário em que a Rússia vivia no regime comunista. O ano era 1925 e a equipe inicial surgiu de dentro de uma usina siderúrgica, que na época levava o nome de Stalin, o líder da então União Soviética. Eles receberam o nome de Stalinetes e disputavam os campeonatos amadores locais. Mudaram o nome para Zenit em 1940, sendo que essa palavra, pessoal, significa algo como o ponto mais alto do céu. E por falar nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, o clube foi muito impactado. Vários jogadores abandonaram a cidade, enquanto outros permaneceram e lutaram na defesa da então Leningrado, sendo que muitos atletas morreram nos confrontos. Ao final dos combates, o time retomou as disputas esportivas e em 1944 surpreendeu a todos ao conquistar o seu primeiro grande título, a Copa da União Soviética, derrotando o Spartak Moscou e o CSKA nas fases finais. Depois disso, voltou a enfrentar dificuldades e crises, tanto que o time chegou até a correr o risco de extinção. Em 1967, eles terminaram o campeonato soviético na última posição, mas escaparam do rebaixamento por um motivo inusitado. Aquele era o ano do aniversário de 50 anos da Revolução de Outubro, e as autoridades locais decidiram manter o único time profissional da cidade, que, diga-se de passagem, pessoal, naquela época era a capital do país. O cenário só começou a mudar no fim dos anos 70, quando o técnico Yuri Morozov implantou um novo projeto, apostando na formação de talentos locais. O resultado veio em 1984, quando o Zenit conquistou seu primeiro e único título do campeonato soviético. Com o fim da União Soviética em 1991, o Zenit enfrentou novas dificuldades. A equipe, que deixou de ser mantida pelo Estado, perdeu recursos e acabou rebaixada na Liga Nacional. Porém, alguns anos depois, o clube foi reestruturado e voltou à elite do futebol russo, tendo conquistado a Copa da Rússia e se consolidando entre os principais times do país. Daí, pessoal, na virada do século, ou seja, no início dos anos 2000, o Zenit passou a se destacar no cenário europeu. A prova disso é que em 2007 conquistou pela primeira e única vez até aqui a Copa da UEFA, atual Liga Europa, eliminando times tradicionais do continente como Olympique de Marselha, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, este último com uma goleada histórica de 4-0. Na final, venceu o Rangers da Escócia e se sagrou campeão europeu. Além disso, superou o Manchester United e conquistou a Supercopa da UEFA. E olha só, eu já apresentei vídeos aqui contando a história de todos esses times que eu citei anteriormente, tá? Eu vou deixar aqui, ó, um card com uma playlist de histórias de times europeus para você conferir aí a história deles depois, beleza? Depois daquele período vitorioso na primeira década dos anos 2000, o clube continuou a sua ascensão, tornando-se a base da seleção russa na Eurocopa de 2008. Atualmente, o Zenit é o clube mais rico da Rússia, graças ao patrocínio da gigante Gazprom, a maior exportadora de gás natural do mundo, e segue dominando o futebol russo.
A torcida deles cresceu absurdamente desde a conquista da Copa da UEFA e hoje o time é o mais popular do país, com milhões de fãs espalhados por toda a Rússia, sendo inclusive o time do presidente Vladimir Putin. Pois é, pessoal, de um clube operário a uma potência do futebol russo. A trajetória do Zenit é uma prova de superação, resiliência e glória. Aí vocês veem na tela aí o escudo atual do Zenit, né? Lembrando que essa palavra, Zenit, representa algo como o ponto mais alto do céu. Isso simboliza a grandeza e o objetivo do clube, que é estar no topo do futebol do país. No emblema também mostra ali, né, o ano de 1925, que é a data de fundação da equipe, as cores azul e branco, que são as cores predominantes aí na identidade visual do Zenit, faz aí uma alusão à cidade de São Petersburgo, que tem fortes ligações com a água e os rios que atravessam a cidade. O branco representa valores como pureza e tradição. Em relação às estrelas, pessoal, cada uma delas representa 5 títulos da Liga Russa. Atualmente, já vou mostrar aqui os títulos que o Zenit ganhou, eles já têm aí 10 títulos do campeonato local. Olha só, quando o assunto é rivalidade, o Zenit, que pertence à cidade de São Petersburgo, rivaliza muito, pessoal, com 3 times que pertencem à capital do país, tá? Moscou. O primeiro deles é o Spartak Moscou, tá? O segundo é o Dinamo de Moscou. E o terceiro, um clube aqui que é bem conhecido, né, do público brasileiro. Alguns jogadores nossos aqui já jogaram no CSKA de Moscou. Então esses 3 clubes aí são os principais rivais do Zenit. Já o estádio em que o Zenit manda os seus jogos atualmente recebe o nome de Krestoivsky. Ele, que tem uma capacidade de cerca de 69 mil pessoas, foi inaugurado em 2017 através de um amistoso entre o Zenit e o Ural. O Zenit venceu por 2-0. E o centro de treinamento da equipe se chama Gazprom Training Center, uma alusão aí, né, à empresa, a principal empresa russa que fornece gás natural para todo mundo e patrocina aí o time. E aqui, ó, os principais títulos que o Zenit venceu até o momento em que eu gravo esse vídeo. A nível nacional aí já venceu 10 vezes o campeonato russo, já venceu também a Copa da Rússia, Supercopa da Rússia. A nível internacional, destaque máximo aqui para a Copa da UEFA e também a Supercopa da UEFA. Aqui, pessoal, alguns integrantes da galeria de ídolos do clube, tá? Vocês podem ver que tem alguns brasileiros aqui. Eu coloquei, por exemplo, o Hulk, que é um grande ídolo. O Claudinho, não sei se é tão ídolo, tá? Mas é um jogador que se destacou lá no time. Coloquei também o Malcom, brasileiro. O Mário Fernandes, que é brasileiro e se naturalizou russo. Entre outros jogadores aqui, tá? E o destaque vai para Alexander Kezhakov, ele que é o maior artilheiro do clube com 162 gols. Olha só, se você ainda não deixou o like no vídeo, aproveita para deixar agora, beleza? Se inscreve também caso você não seja um inscrito e confere agora algumas imagens da torcida do Zenit. Bom, e essa foi a história do Zenit, né? O primeiro vídeo de um time russo aqui no canal, né? Essa playlist de histórias de times europeus que tá fantástica, tá? Pra você que já conhece o canal aí, vocês sabem, diversos outros times aí de países europeus já foram apresentados aqui. Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição para você conferir então aí os outros vídeos que eu já gravei, tá? E eu vou sugerir 2 times que de alguma forma se relacionam com a história do Zenit. Vai aparecer aqui, ó, na sua tela, escolhe um deles e continue aprendendo sobre futebol. Vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo.